Olá, turminha, tudo bem? Estou aqui hoje para falar um pouquinho das aulas de ciências, que nós estamos estudando as características dos animais. Na nossa primeira aula sobre esse assunto, eu mandei para vocês um formulário que vocês tinham que falar um pouquinho sobre a evolução, o desenvolvimento, o crescimento de vocês. E não só de vocês, né? Não só o crescimento do ser humano, mas também o crescimento, o desenvolvimento das plantas, dos animais. Sim, porque nós sabemos que as plantas e os animais também crescem e se desenvolvem. Lógico que não da mesma maneira como o ser humano, né? Porque eu vi lá nas respostas de vocês, alguns ficaram em dúvida, outros colocaram que achavam que não, que as plantas não cresciam, e as plantas crescem sim. Se nós observarmos, né, uma plantinha, ela também tem seu desenvolvimento e seu crescimento. Bom, depois eu passei para vocês essa atividade aqui, das características dos animais. Nessa atividade aqui, o que vocês teriam que fazer para mim? Vocês teriam que olhar na lista, nas imagens, né, que eu havia mandado para vocês, que eu tinha aqui no acervo da atividade. Para facilitar para vocês, eu enviei essas imagens para ilustrar a atividade. Teve gente que não usou essas imagens, colocou lá nas listas de animais terrestres e aquáticos nomes de animais que tinha de memória, né? Teve gente que conseguiu imprimir, né, os animais coloridos e fez as listas. Então, não era obrigatório. Eu sempre deixo bem especificado certinho que não é obrigatório imprimir, tá? Porque a gente sabe que não é todo mundo que tem, ninguém, né, é obrigado a ter impressora em casa, tá? Mas quem consegue imprimir, não tem problema. A atividade fica mais ilustrativa, tal, mais legal. Bom, aí vocês tinham que observar aqueles animais e dividir para mim em duas listas no caderno: animais terrestres e animais aquáticos. Então, se nós formos observar aqui nas imagens, então vocês tinham colocado para mim, conforme vocês foram olhando as imagens, né? E surgiram algumas coisas bem interessantes. Por quê? Depois que vocês escrevessem, né, ou recortassem as imagens dos animais e colocassem lá, fizessem as duas listas, eu pedi para vocês escreverem um pouquinho quais características vocês observaram em cada grupo de animais. Por exemplo, o peixe, né? Os peixes, o boto, o peixe, a baleia, o tubarão, o peixe palhaço. Tá, a gente colocou lá, eles são animais aquáticos, vivem na água. Então, eles não respiram igual a gente. Nós temos pulmões. A nossa respiração é feita por pulmões. A gente não consegue respirar debaixo d'água, consegue? Não. A gente necessita de auxílio de oxigênio ou prender a respiração embaixo d'água. Então, eles não respiram por pulmões, né? Bom, outra coisa que surgiu, que alguns alunos colocaram. Por exemplo, surgiu uma dúvida. Ai, professora, mas o sapo, ele pode ficar tanto dentro d'água como na terra. Por quê? Para quem não sabe, o sapo, ele nasce na água. O ciclo de vida dele começa na água, né? Como um ovinho, depois como girino, depois que ele se transforma dessa forma aqui, com as perninhas, tem todo um ciclo de evolução, de transformação, e se desenvolve e vai para a terra. Mas ele também gosta de água. Por exemplo, cobra. Teve gente que colocou a cobra lá nos animais aquáticos. Por quê? Existem as cobras aquáticas. Essa aqui,
Eu não sei qual espécie é essa, mas a gente tá vendo que ela tá aqui no chão, né? Então, essa provavelmente é uma espécie terrestre, mas existem também as cobras aquáticas, né? Que mais? Aqui, do crocodilo ou jacaré. Também, a mesma dúvida, né? Do sapo. É um animal que gosta de ficar ali na beira do lago, no rio, mas também gosta de sair para tomar um solzinho, ficar na terra. Esse tipo de animal a gente chama de anfíbio. São os anfíbios. Porque eles vivem tanto na terra como na água, tá? Outra coisa bem interessante, eu acho que foi a Maitê que colocou do gatinho, que ao mesmo tempo que os animais aquáticos gostam muito da água e precisam da água para viver, o gatinho não gosta de água, né? Não gosta de tomar banho, foge da água. Então é bem interessante, né? Se a gente for ficar falando aqui, são várias e várias características que os animais possuem. Bom, depois eu passei para vocês, e detalhe, né? Não foram todos que fizeram essa atividade. Eu tô aqui na sala de aula do terceiro e tem os do quarto também. Não foram todos que fizeram. Depois eu passei para vocês, na semana passada, essa aqui só um aluno por enquanto não fez, tá? A alimentação dos animais. Como será? Nós vamos falar um pouquinho, começar a falar sobre a alimentação dos animais. Aí, eu dei essa fábula para vocês lerem. Professora, mas isso aqui não é na aula de língua portuguesa? Pode ser também, né? A gente pode fazer aí uma ligação, né? Entre a aula de português, de língua portuguesa e de ciências. Que a gente estuda muitas fábulas na aula de língua portuguesa. E a gente sabe que os animais, nas fábulas, eles têm as características humanas. Eles falam, eles se comportam como seres humanos. Então, a gente não pode esquecer disso. E a gente sabe que na natureza, de verdade, os animais não se comportam assim, né? Então, isso é só uma ilustração para a gente fazer aqui um início sobre o assunto de alimentação dos animais, tá? Então, a gente tinha aqui a fábula da cegonha e a raposa. Vocês tinham que ler a fábula e depois, aqui a gente tinha mais algumas explicações falando do formato do bico da cegonha e o formato da boca da raposa. Bom, aí quando a gente vai aqui para as perguntinhas, né? Por que foi difícil a alimentação dos animais? O que poderia ser feito para resolver esse problema? E será que antigamente os animais se alimentavam como se alimentam hoje? Por que foi difícil a alimentação da cegonha e da raposa? Aí a maioria de vocês colocou lá corretamente, né? Que a maneira como uma serviu a outra foi do jeito que cada uma se alimentava. Não pensou na forma que a outra comia, né? A cegonha, olha só, a raposa, né, foi a primeira, né, que convidou a cegonha. Ela serviu sobre uma pedra lisa. E a cegonha com esse bico comprido, né, e fino, só conseguiu bicar a comida e machucou o bico sem comer nada. Depois, a cegonha convidou a raposa e colocou a comida dentro de vasos compridos e altos, que era adequado para o bico dela, né? Então, na verdade, o formato do bico, como está falando aqui, o formato do bico da cegonha e da boca da raposa foi que impediram que elas se alimentassem, né? Nos recipientes, nas vasilhas diferentes daquelas que elas estavam acostumadas. Depois, o que poderia ser feito para resolver esse problema? Aí cada um colocou sua opinião. Cada uma poderia levar a sua tigelinha, esse recipiente, a sua pedra, a raposa comia na pedra, a outra comia no vaso comprido e alto, né? E na última,
Será que antigamente os animais se alimentavam como se alimentam hoje? Alguns colocaram que sim, outros colocaram que não. E hoje eu vou deixar para vocês os links depois desse vídeo. Na aula de hoje, nós vamos ver um pouquinho mais sobre a alimentação dos animais, tá? Nós vamos ver... Deixa eu abrir aqui. Olha só que interessante. Eu fui pesquisar aqui, né? Para preparar a aula para vocês. Olha só. Esse é um site, né? Uma página da Unesp, de uma universidade, que fala somente de aves. A biologia geral das aves. Aqui fala muito dos bicos das aves e a sua alimentação. Então, olha só que interessante, pessoal. Muito interessante. O tipo de bico de cada passarinho, de cada ave e o que aquela ave come. Olha só. Por exemplo, esse primeiro é o bem-te-vi, que a gente vê muito por aqui nos quintais, atrás de alguma frutinha para comer. O bico longo do bem-te-vi, ele funciona como uma pinça para capturar pequenas presas e furar frutas maduras. Aqui mesmo no meu quintal, por exemplo, tem o pé de goiaba. Tem o bem-te-vi que adora vir aqui para ficar furando as goiabas, né? É assim que o bem-te-vi alimenta-se de uma dieta onívora. Então, ele come pequenos insetos e frutas. Então, olha só o bico dele, já é feito para isso. Olha só, vai falando de várias aves. Olha o beija-flor, que lindo. Aí, vamos ver o que fala aqui do beija-flor. As aves que se alimentam do néctar das flores, como o beija-flor, possuem bicos longos e língua compridos. Então, olha só que interessante. Além do bico, aqui dentro, ele tem uma língua bem comprida também. O bico longo permite alcançar os nectários, locais de armazenamento do néctar das flores. Néctar é tipo um melzinho, né? Que fica lá dentro da flor. Que ele vem, coloca o bico, a linguinha dele lá e suga o néctar da flor. Olha que interessante. Olha o pica-pau. Olha só. Aí aqui embaixo tem mais, olha. E não só para comer, né? O bico da ave serve para outras funções também, olha. Para ele fazer os ninhos. Aqui para ele ajeitar as penas, né? Aqui para fazer cafuné um no outro, a pombinha. Então, eu vou deixar para vocês hoje lá, né? Eu deixo esse link dessa página, tá? Para vocês verem. Aí com o pai, a mãe, os irmãos, mais curiosidades sobre as aves, sobre a alimentação das aves. E também vamos falar de outros animais, tá? Espero que vocês tenham gostado. E lá nas instruções eu vou deixar direitinho lá o que é que vocês vão ter que fazer hoje na atividade. Tá bom, pessoal? Até mais!